Oi, turma! Então, mais uma vez, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós já fizemos a revisão na aula anterior e a partir de agora a gente vai dar, então, continuidade. Hoje nós vamos começar o nosso estudo sobre divisão celular. Pega o material de vocês aí na página 111. Então, aqui na página 111 a gente começa a falar sobre o processo de divisão celular. O nome já diz, divisão celular. Que processo vai acontecer aqui? A divisão da célula, ou seja, a célula vai se dividir. Qual é a importância disso para um organismo? Nesse processo de divisão celular é que as nossas células, quando necessário, elas vão formar novas outras células para reparar aquilo que foi lesionado, para repor o que foi perdido. Para muitos micro-organismos unicelulares, essa divisão celular é o meio pelo qual eles podem se reproduzir. Então, a reprodução desses unicelulares também é feito por esse processo de divisão celular. Então, nós, no início do nosso desenvolvimento, nós éramos apenas uma célula chamada de zigoto. Essa célula originada de quê? Da fecundação do espermatozoide com o óvulo. Então, aquela única célula formou, então, essas trilhões de células que nós temos em nosso corpo. Graças a quem? Graças ao processo de divisão celular. Então, cada vez que você... Qual a importância dessa divisão celular? Quando você cai, por exemplo, você cai, se rala, aquela parte que foi lesionada, ela precisa ser reparada. Então, quem vai fazer aquele reparo, aquela reposição? As próprias células ali do tecido epitelial que foi lesionado. Elas vão se dividir, elas vão entrar em divisão celular. Muitas vezes, elas sozinhas não conseguem realizar esse reparo por completo. E aí a gente entra com o auxílio de algumas proteínas, como o colágeno, para fazer esse processo. Por isso que geralmente fica aquelas cicatrizes mais espessas, graças à presença do colágeno. A nossa pele, por si só, ela descama, né, naturalmente, ou seja, aquelas células mais da superfície, elas vão se perdendo, elas vão morrendo, vão se desgastando e novas células sempre vão sendo criadas. Assim também como dentro dos nossos ossos, na medula óssea vermelha, onde nós temos a produção constante de células que irão fazer parte constituinte do nosso sangue, já que aquela hemácia velha, né, ela tem um prazo ali de período de sobrevivência. Como ela perdeu o seu núcleo, ela não é uma célula que vai ficar ali de forma permanente. Então, quando passa ali os seus 120 dias, aquela célula ela vai para o baço para ser destruída, enquanto isso, novas células estão sendo refeitas, estão sendo produzidas graças à divisão celular lá na medula óssea vermelha. Dentro do nosso estômago, dentro do nosso intestino, novas células vão sendo produzidas ao passo que células antigas vão então morrendo. Algumas células do nosso corpo, infelizmente, elas não realizam esse processo de divisão corretamente como a célula epitelial, como é o caso do tecido nervoso. Quando a gente sofre um acidente ou uma bala, algum ferimento no encéfalo, se for uma região que é responsável por coordenar alguma função do nosso organismo, infelizmente aquela função ela vai ser também prejudicada. Porque aqueles neurônios, aquelas células nervosas, elas não vão realizar um processo de divisão para reparar aquilo que foi perdido. E aí fica prejudicado aquele tecido. Então, a divisão da célula, ela acontece justamente para promover o desenvolvimento daqueles organismos multicelulares. Ela acontece como forma de reprodução mesmo de indivíduos unicelulares. E ela acontece ainda no indivíduo adulto para repor aquele tecido, aquela célula que foi perdida, que foi lesionada. Então, o processo, o nome aqui já diz, né? Divisão celular, ou seja, dividir para multiplicar. Ao passo que uma célula se divide dando origem a outra célula, aquela nova célula vai se dividir também dando origem a novas células e assim por diante. Então, vai ter ali uma multiplicação celular gigantesca. Esse ciclo celular, ele ocorre em duas etapas. Nós temos o período que antecede a divisão propriamente dita, que é chamado de intérfase, e nós temos a própria divisão, que ela pode ser uma divisão mitótica, que é a mitose, e eu posso ter a divisão meiótica, que é a meiose.
Na mitose, eu tenho uma única célula, chamada de célula-mãe, se dividindo em duas. Aquelas duas células originadas, elas são chamadas de células filhas. E essa célula filha, ela é idêntica à célula mãe, principalmente na constituição cromossômica. Quando eu falo idêntica, quer dizer que ela possui a mesma condição cromossômica, a mesma característica que a célula que deu origem a ela. Ou seja, eu vou ter duas células iguais, com a mesma característica genética. Por quê? Porque eu não tenho redução no número de cromossomos. A mesma quantidade de cromossomos que eu tenho na célula mãe, eu também vou encontrar nas células filhas. No caso da espécie humana, se eu tenho 46 cromossomos na célula mãe, cada uma das novas células filhas também vão ter 46 cromossomos. E esse processo acontece graças à duplicação desse cromossomo. Eu tenho 46, certo? Antes de entrar em divisão, ou seja, naquele período de intérfase que antecede a divisão, aquele cromossomo ele vai se autoduplicar, ou seja, formar outro de si mesmo. Cada um dos 46 cromossomos vai se duplicar, formar outro de si mesmo. E esses cromossomos vão permanecer juntos. Para a gente compreender um pouco mais desse ciclo celular, eu copiei aqui no quadro e aí eu vou estar explicando um pouquinho mais para vocês. Vocês podem estar acompanhando aí na página 111 e vão acompanhando a explicação que vocês vão compreender bem direitinho. Aqui então eu representei o nosso ciclo celular, semelhante como vocês têm aí no livro de vocês. Vocês vão acompanhar aí na página 111. Então, esse ciclo celular é o ciclo da célula. Eu tenho um período em que a célula não está se dividindo, que é chamado de intérfase, é o período que antecede a divisão celular, mas que é imprescindível para que essa possa acontecer. E eu tenho a divisão propriamente dita, que se vocês forem olhar em tempo, nós vamos observar que a divisão celular ela acontece no período rápido, né? No período curto de tempo. Então, nessa intérfase, o que acontece aqui? A célula, quando vai se dividir, ela precisa estar preparada, ela precisa estar madura, digamos assim, para que ela possa entrar no processo de divisão celular. Nesse caso, a célula entra em análise, é o que nós chamamos de fase G1. Na fase G1, eu vou ter ali uma análise daquela célula. Aquela célula está grande o suficiente para entrar em divisão? Ela está completamente desenvolvida? Ela está ok? Ela não tem erros? Sim. Se ela passa dessa fase que nós chamamos de fase gap, fase G1, fase de parada para uma avaliação, se ela passa aqui, ela está aprovada. Então, ela pode seguir no processo de divisão celular. Nesse caso, ela passa por uma fase que nós chamamos de síntese, que é uma das fases assim, mais importantes aqui nesse ciclo celular, principalmente nesse período que antecede a divisão. O que acontece na fase S? Se vocês olharem aqui, ó, é a fase mais duradoura, dura cerca de 10 horas. O que vai acontecer aqui é a duplicação do cromossomo. Eu tenho um cromossomo único, um único filamento, tá? Os filamentos aqui na espécie humana 46. E o que ele vai fazer? Ele vai se duplicar, ele vai formar outro filamento de si mesmo. Esses dois filamentos eles vão permanecer unidos, como eu mostrei aqui, formando o que nós chamamos de cromátides. Nesse caso aqui, é uma cromátide irmã, porque são dois braços de um mesmo cromossomo. Então era só um, e aí o que aconteceu? Formou outro. Esse aqui é igual a esse. A mesma característica genética que eu tenho aqui, eu tenho também aqui. Então eu tenho dois cromossomos idênticos. Ele se duplicou, ele formou outro de si mesmo. Por que isso aqui é importante que aconteça? Para que na hora que a célula vá se dividir, eu tenha metade dos cromossomos de um lado para uma célula e a outra metade
para outra célula. Então, na fase de síntese, eu tenho o quê? A produção de novos cromossomos, ou seja, eu tenho uma duplicação de cromossomos na fase S, na fase de síntese. O que acontece na fase gap 1 aqui, na fase G1? Eu vou ter uma avaliação para ver se essa célula tem condições de entrar em divisão celular. Se ela foi aprovada, se ela tem condições, ela segue para a fase de síntese. O que acontece aqui? A duplicação dos cromossomos. Se eu tenho 46, agora eu vou ter quantos? 92 cromossomos dentro desse núcleo aqui. Então, a fase S, ela acontece o que na fase S? A duplicação dos cromossomos. Ah, professora, duplicou, aí eles ficam espalhados aqui? Não. Cada cromossomo duplicado, ele permanece unido. Se vocês observarem, a gente vai olhar bem aqui na prófase, que é quando eu percebo mais visivelmente esses cromossomos. Então, eles ficam unidos, por isso eu passo a chamar cada parte de cromátide. Ele fica unido por onde? Por essa região aqui, ó, que é chamada de centrosomo, que é a região central do cromossomo. Nessa região eu tenho filamentos, uma região aqui bem cinetócoro, que é essencial na hora de unir-se aos filamentos, que é o cinetócoro. Então, o que eu quero que vocês compreendam? Fase S, fase de duplicação. Esse cromossomo duplicado permanece unido nessa região central aqui do centrossomo. Falei na revisão para vocês que dependendo da posição desse centrossomo aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma classificação diferente para cada tipo de cromossomo. E o cinetócoro, que é para vocês lembrarem que é aqui que as fibras do fuso acromático vão se unir. Ok, houve a duplicação, então tá aí, os cromossomos estão duplicados. Agora ele segue para onde? Ele segue para a fase G2. O que vai acontecer aqui nessa fase G2? Lembram que aqui era uma fase de avaliação? Aqui também é uma fase de revisão. Aqui aconteceu a duplicação e agora aqui na fase G2 eu vou observar se aconteceu uma duplicação coerente, normal. Se tiver alguma alteração, as enzimas DNA polimerase elas vão passar por esses filamentos de DNA e vão tentar identificar se houve algum erro e fazer as correções possíveis. Se houver erro demais e não tiver como ela retirar a parte errada e colocar a parte certa, essa célula já para aqui no processo de divisão celular. E ela vai para um processo, um mecanismo que nós chamamos de apoptose. O que é a apoptose? É a morte programada da célula. Se tiver um erro que implique numa disfunção do nosso metabolismo, ou seja, ela vai se multiplicar desordenadamente, ela não responde mais aos comandos do nosso organismo, ela se destrói, ela se autodestrói, apoptose, justamente para não se multiplicar e gerar novas células defeituosas, como acontece na formação dos tumores. Na formação dos tumores eu tive erros aqui, eu tive mutações, modificações no material genético. Essa modificação no material genético, ela não foi reparada e aí essa célula passa a se dividir, passando o erro para as demais células. E aí ela começa a se multiplicar de forma desordenada, de forma rápida, formando massas celulares chamadas de tumores. Mas se não tiver nenhum erro, professor, o que vai acontecer? Se não tiver nenhum erro, então segue-se para o processo de divisão celular. Qual é a primeira etapa da divisão celular? A divisão celular, tanto mitose quanto meiose, ela segue algumas etapas. As etapas são semelhantes em alguns momentos desse processo de divisão entre as duas. Hoje, como nós vamos aprender mitose, eu vou falar sobre as etapas que acontecem na mitose. Quais são essas etapas? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. E o processo final de estrangulamento celular é chamado de citocinese. Primeiro momento,
Prófase. O que acontece durante a prófase da célula? Eu tenho aqui uma carioteca, que é a membrana nuclear, que ela começa a se desfazer, ela vai se romper, ela vai se desmanchar. Nesse momento, eu tive também uma separação dos dois centros celulares. Se vocês observarem aqui na fase de síntese, eu também tenho uma duplicação desses centríolos aqui. Olha aqui, eu tenho aqui um parzinho e aqui eu tenho uma duplicação. Já tenho dois pares aqui formados desses centríolos que participam do processo de divisão celular. Esse centro celular aqui, ó, então ele se organiza de lados opostos. E a partir daqui, os microtúbulos, que já viu lá em citoesqueleto, eles se formam, dando origem a filamentos, que a gente chama esses filamentos de fibras do fuso acromático. Nessa região aqui das fibras eu chamo de haste. E aí eu tenho a formação das fibras. Como é mitose, eu posso chamar de fibras do fuso mitótico, que são essas fibras que vão se unir ao cromossomo para puxar ele para cada um dos lados opostos da célula. Então, voltando aqui, prófase. O que acontece na prófase? A carioteca se desfaz, ela se desintegra aqui, formando bolsas ao redor de todo esse citoplasma aqui, ao longo do citoplasma, como se estivesse guardando esses fragmentos da carioteca. O cromossomo, que está bem filamentoso, ele começa a se condensar, ele começa a ficar mais espesso, mais grosso. Nesse momento ele não vai estar mais produzindo genes, produzindo RNA ribossômico, por isso eu não tenho mais aquele aglomerado do nucleolo, ele já está aqui bem condensado e começa então a se organizar. O que é se condensar? Se espiralar. Ele vai ali formando essa espiral, vai ficando mais espesso, tirando essa forma mais filamentosa. É nesse momento que a gente consegue observar essa organização como se fosse um X, aqui mais grossinho, justamente porque ele saiu desse estado filamentoso para essa fase condensada. Então, acontece isso aqui na prófase. Prófase, eu tenho a carioteca se desfazendo e os cromossomos se condensando. Logo depois da prófase, eu tenho a metáfase, meio. O que acontece aqui? Observe que os cromossomos eles já estão bem condensados, bem organizados, e aí eles vão ficar posicionados na região central da célula, que nós chamamos de região equatorial, formando a placa equatorial da célula. O que seria essa faixa aqui equatorial? É justamente a localização desses cromossomos no meio da célula. Por que eles ficam organizados aqui no meio da célula? Se você observar, eu já tenho a formação de uma grande quantidade de fibras. Aqui eu tenho dois cromossomos. Dependendo do número de cromossomos na célula, eu vou ter aquela quantidade de cromossomos alinhados no meio da célula. Se a gente for observar, analisar, eu vou ter essa fibra se unindo aqui, ó, a região do cinetócoro. Eu vou ter essas fibras puxando para um lado, essa cromátide, e essa fibra puxando essa cromátide para o lado oposto. Então eu vou ter um tensionamento aqui. Uma fibra se liga ao cinetócoro puxando para um lado, enquanto a outra puxa para o lado oposto. Isso faz com que haja a separação dessas duas cromátides. Eu tenho duas cromátides iguais e vai uma para um lado e a outra para o lado oposto da célula, ficando uma de cada lado da célula. Esse mecanismo é chamado de anáfase. O que é anáfase? O que acontece na anáfase? Na anáfase eu tenho a separação das cromátides irmãs. Então as cromátides irmãs na anáfase elas se separam. Vai cada uma para o lado oposto da célula. Esse cromossomo é idêntico a esse? Sim, porque ele se duplicou aqui na fase S. Esse cromossomo é idêntico a esse? Também. Por quê? Porque houve a autoduplicação na fase S da intérfase. Terminei o período de anáfase, eu sigo para telófase. A gente costuma dizer que a telófase é contrária à prófase. Se na prófase a carioteca se desfaz,
Na telófase, a carioteca se refaz. Observe aqui, ó, que eu tenho a membrana nuclear se refazendo ao redor desses cromossomos. Eu vou ter então essa organização. Se os cromossomos estavam condensados, ou seja, estavam se condensando aqui na prófase, aqui eles se descondensam. Observe que ele saiu da fase mais espiralada, mais condensada e passou para a forma filamentosa. Então eu tenho aqui, ó, um lado da célula contendo material genético e outro lado da célula contendo a outra carga de cromossomos aqui. Por que os dois têm a mesma quantidade? Porque houve uma duplicação na fase S da intérfase. Por isso que é importante essa duplicação, para que na hora que a célula vá se dividir, cada nova célula receba a mesma quantidade de cromossomos. Terminou aqui de se reestruturar na telófase, então vai acontecer o evento do estrangulamento celular. Essa separação ela é chamada de citocinese. A citocinese ela acontece de forma diferente em células vegetais e em células animais. Na célula vegetal, ela acontece de dentro da célula para fora. Forma-se uma barreira aqui, ó, no centro da célula, que nós chamamos de fragmoplasto. Essa barreira aqui, ó, ela vai se formar separando então aqui duas novas células. Então eu chamo essa divisão aqui de centrífuga, porque é de dentro para fora. E isso acontece em célula vegetal. Já na célula animal, eu tenho verdadeiramente um estrangulamento. Essa membrana aqui, ó, ela é estrangulada de fora para dentro. Se você observar, ó, eu vou ter aqui um aprofundamento dessa membrana até que ela se rompa por completo e forme então duas novas células. Então, esse processo de separação, de divisão por completo da célula é chamado de citocinese. Terminou aqui, a célula então ela vai crescer e se desenvolver novamente, até que ela esteja já desenvolvida o suficiente para reiniciar o ciclo celular quando for necessário. Se já for de imediato, então espera-se ela ter o tamanho adequado para que entre novamente no ciclo celular. E aí começa novamente, vai ser avaliada, passa para o processo de divisão dos cromossomos. Eu vou avaliar se essa divisão foi correta. Se foi correta, segue o ciclo celular de divisão. Prófase, cromossomos se condensam e a membrana nuclear carioteca se desfaz. Forma-se então as fibras do fuso acromático. Metáfase, os cromossomos se emparelham na região central equatorial da célula e se ligam às fibras no fuso. Se ligam aonde? Ao cinetório. Na anáfase, as fibras se encurtam porque os microtúbulos, de forma organizada, ordenada, eles vão se desfazendo, puxando esse cromossomo para o lado oposto da célula. Então, na anáfase, eu tenho uma separação das cromátides irmãs para os lados opostos da célula. Telófase, eu já tenho toda a organização refeita e a célula entra em citocinese, no estrangulamento, a divisão real da célula, ok? Então, qualquer dúvida, a gente vai ter aí um momento para a gente interagir e tirar essas dúvidas de vocês. Qualquer coisa, anotem as observações de vocês aí direitinho e aí vocês podem estar me perguntando também, me questionando. Essa divisão aqui é chamada de mitose, onde uma célula mãe dá origem a duas células filhas iguais. Lembrem, mitose, uma célula dá origem a duas, idênticas à célula mãe. Sempre eu devo lembrar disso. Na mitose, uma célula vai dar origem a duas células iguais à célula mãe. Se eu tenho 46 cromossomos, cada uma vai ter 46 cromossomos. Se eu tenho 23, cada uma vai ter 23. Então, na mitose, uma célula dá origem a duas com a mesma constituição cromossômica. Eu não tenho redução no número de cromossomos. Vocês podem anotar as observações de vocês.